Olá, meu nome é Lucas, mais conhecido como Pipoca. Esse é o Circo com Pipoca. Seja bem-vindo ao primeiro Informa Circo. Bom, como esse é o primeiro programa, eu acho que é importante explicar qual que é a minha ideia aqui com isso aqui. Eu tive a ideia desse projeto com a intenção de começar a criar mais conteúdo para a internet em vídeo para facilitar o entendimento de várias coisas que são do circo e que muitas vezes são confusas de se ler na internet ou só tem em fontes em outros idiomas, ou em inglês ou em francês. E eu decidi pegar tudo isso, comprimir e fazer um vídeo só, para você que é do circo ou que não é do circo. Nesse primeiro vídeo eu decidi falar sobre o Cirque de Demain. Cirque de Demain nada mais é do que o Circo do Amanhã, ou Circus of Tomorrow. Em 1927 já existiam vários circos e várias companhias de circo funcionando, mas nenhuma delas tinha uma regulamentação que facilitava quando um artista ficava lesionado, machucado, impossibilitado de trabalhar. E pra quem é do circo sabe como que é, né? Isso é uma dificuldade comum que se vê até hoje em dia. As pessoas às vezes não conseguem trabalhar porque estão com o punho machucado, lesionaram, ou estavam fazendo uma acrobacia diferente, acabaram se machucando e com isso não conseguem trabalhar direito. E foi pensando nisso que Louis Merlin, um famoso radialista francês, que era muito bom em comunicações e conversas, conhecia muita gente, tinha muitos contatos, decidiu criar um evento chamado La Piste, que ajudasse essas pessoas, fizesse uma bolsa, uma grana, um sustento, alguma forma de renda enquanto estão lesionados. Nesse evento existia um espetáculo que era criado por várias outras companhias que estavam em alta no momento, que serviam para divulgar o seu trabalho e para poder ter conteúdo para um espetáculo, arrecadar dinheiro, e ele era produzido por Dominique Mauclair. E assim foi indo o evento, funcionou perfeitamente, arrecadava grana, conseguia juntar aquele dinheiro para poder sustentar outras pessoas e funcionava muito bem, e tudo foi correndo muito bem até que em 1976 Louis Merlin decidiu melhorar, aumentar o projeto, expandir, fazer uma coisa maior. Nisso, Dominique Mauclair, pensando nas pessoas que estavam acabando de se formar em escolas de circo que estavam surgindo pela Europa, em todos os cantos, porque assim que eles terminavam a faculdade, eles poderiam ter um espaço para poder se apresentar, divulgar o seu trabalho e serem chamados por outras companhias maiores que já existiam, ou alguma outra oferta de emprego. E isso foi ocorrer no início de 1977. A questão é que no final de 76, um ano antes, Louis Merlin ele acaba falecendo, não vendo a realização do projeto. Por isso, em 77, dia 5 de janeiro, em homenagem à morte de Louis Merlin, o concurso então recebeu o nome de Concours International des Bourses Louis Merlin. que em português significa Concurso Internacional de Bolsas, Você sabe quem? e aconteceu no... Cirque d'Hiver Bourguignon. Os primeiros vencedores de toda a história desse evento foram um trio colombiano de paradistas chamado The Wee Gets. No final do mesmo ano, em novembro, teve a segunda edição e essa já tinha o nome Le Cirque de Demain. E da terceira edição em diante que começou a ter a divisão de medalhas de ouro, de prata e de bronze. Os primeiros vencedores da medalha de ouro foram a dupla de portugueses Alexis Brothers, que futuramente eu devo fazer algum vídeo específico sobre eles, são uns caras muito bons, de mão a mão. Em 1981 teve a última edição do Gala de la Piste, e no ano seguinte foi a primeira vez que o evento Le Cirque de Demain começou a se chamar Festival Mondial du Cirque de Demain. E a importância do evento hoje em dia é justamente para divulgar novos talentos, por isso o nome Cirque de Demain, do futuro, já que o limite para você poder fazer a inscrição é ter até 25 anos, o que faz com que todos os talentos sejam muito novos e muito recentes, ou criações novas, ou aparelhos diferentes, ou recriações de aparelhos que já existem de forma mais criativa, de forma diferente. Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é que a 37ª edição vai acontecer agora no final de janeiro, dia 28, 29, 30 e 31. O link pro teaser completo tá na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. E provavelmente deve ter uma transmissão ao vivo pela internet, ou então é meio fácil de você conseguir acessar isso. E eventualmente, algum tempo depois, sai normalmente no YouTube, não é tão difícil assim de encontrar. Além disso, é interessante você verificar todas as edições que já aconteceram. Se você procurar cada edição no YouTube, você encontra boa parte delas. E é basicamente isso. Comenta de qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo. E aquela coisa de sempre. Divulga na rede social, se você conseguir colocar no Facebook, se você colocar no seu Instagram, onde você quiser, pra mim é de extrema importância. Você consegue os meus contatos por aqui, certo? Pode clicar nos links, que facilita pra você encontrar. E é isso. Até a próxima.